Graças a Deus. Glórias a Deus, meus queridos, muito boa noite. A graça e a paz do Senhor seja com todo mundo. Uma grande honra ter vocês aqui, estar presencialmente com todos. É uma grande honra falar também pelo culto online, para aqueles que estão nos acompanhando remotamente, de casa ou de qualquer outro ambiente. É muito bom saber que nós estamos ligados não apenas por um laço de presença em um mesmo ambiente. Há um laço mais forte que nos une. O poder do Espírito Santo, o sangue de Jesus que corre no corpo de Cristo, a comunhão. E a palavra comunhão, ela essencialmente quer dizer ter em comum. Quando nada, a gente tem em comum hoje a mesma sede, a mesma fome, o mesmo desejo. Você que nos acompanha, onde quer que esteja, tem pessoas comentando no chat, nos acompanhando de Portugal. Há um oceano que nos separa, mas há um Espírito que nos une. O Espírito é muito mais forte do que as distâncias, do que o tempo, do que o espaço. E por isso estamos ligados. Um beijo para você de Portugal, um beijo para você de qualquer lugar do mundo que agora nos assista, ou que posteriormente venha acompanhar essa pregação por meio das plataformas onde vai ficar gravado. O poder do Evangelho é maravilhoso. O poder do Evangelho é o poder que nos une. Cristo veio dar para nós não uma galera. Cristo veio dar para nós uma família. Na mesa de Cristo é o único ambiente onde pessoas improváveis poderiam se unir. Havia, por exemplo, pessoas no primeiro século, de acordo com as castas, com as tribos, com as possibilidades sociais, com os movimentos políticos, que eram absolutamente incompatíveis. Havia pessoas dentro de Israel que eram comissionados de Roma para fazer a exação, a cobrança de impostos dos próprios judeus. E aquilo que ele conseguia cobrar mais era a mais-valia dele, e ele era odiado pelos judeus. Era um caso dos publicanos. Eles eram parceiros de Roma contra os judeus, mesmo sendo judeu. Havia também outra tribo, entre aspas, outras facções, exemplo dos movimentos separatistas, dos movimentos de libertação, como o caso dos zelotes, que ele queria ouvir qualquer pessoa, ele preferia ver Satanás materializado na frente dele do que ver um romano. O fora Roma era o pessoal dos zelotes. Por exemplo, os zelotes e publicanos eram absolutamente inconciliáveis. Na mesa de Cristo, dentre os apóstolos, havia, por exemplo, um publicano, Mateus, e havia um zelote, Simão. Jesus é aquele que une as diferenças. Jesus é aquele que aproxima os distantes. Jesus é aquele que reconcilia os brigados. Jesus é aquele que põe harmonia onde a nossa teimosia colocou desunião. Por que eu estou falando isso? Dos grandes tesouros que nós temos com a vida de congregação, com a vida de igreja. Aliás, o maior tesouro. Por que eu digo o maior tesouro? Você não precisa de uma igreja para ser salvo. Você não precisa de uma igreja para ir para o céu. Você não precisa de uma igreja para encontrar com Deus. Deus encontrou Elias numa caverna. Deus encontrou Jonas no ventre de um peixe. Deus estava com Jesus no deserto. Deus estava com Adão no jardim. Não, o poder de Deus não está limitado a uma igreja, a uma parede. O poder de Deus não está limitado a uma estrutura física. O poder de Deus não está. O pastor que disser para você que você precisa ir na igreja para encontrar com Deus, ele está categoricamente mentindo. Você não precisa isso. Nós nunca vamos pregar isso aqui. Que se você não vier para a igreja, você não vai encontrar com Deus. Se você não vier para a igreja, Deus não vai te salvar. A gente não prega isso. A sua salvação não depende da sua vinda para a igreja. A sua salvação, aliás, não depende de nada do que você faça. Nós não somos salvos por aquilo que fazemos. Nós somos salvos por aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. É uma obra dele. É uma ação dele. É uma atitude dele. É um presente dele. É a graça dele vindo sobre nós. Isso determina a salvação. É por isso que a gente insiste em dizer que nós não encontramos Jesus. Mesmo porque ele nunca esteve perdido. Nós somos por ele encontrados. Nós é que estávamos perdidos e ele nos encontrou. Às vezes o nosso louvor
é uma tentativa esforçada de tentar atrair Jesus para o nosso culto. A gente faz o louvor e fica tocando, e tocando, e tocando, e cantando, e cantando, e cantando, e fazendo aquelas orações fervorosas, para ter a expectativa de que talvez Jesus passe ali na porta desse culto, olhe para dentro e diga assim, acho que esse culto está maneiro hoje, vou entrar. Ou então, é Abel na guitarra, Deus me livre. Hoje eu não vou não. Hoje o culto vai ser só vocês. A gente acha que é assim, né? Então que a nossa tarefa ao louvar, ao levantar a mão, ao cair no chão, a ficar de joelho, a cantar, a se esguelar, que a nossa tarefa é tentar atrair Jesus para o nosso culto. Como se a gente tivesse poder de atrair Jesus e de determinar as ações do céu. A gente acha no fundo, que o céu é reativo e que a terra é propositiva. Que aquilo que acontece no céu é determinado por aquilo que acontece na terra. Que nós temos o poder de dizer para onde Jesus vai ou para onde ele foi ou para onde ele não vai. E a depender de um louvor bem tocado, a depender de uma performance perfeita, Jesus entra ou não entra nesse culto. Desculpe, não é assim, bem. Meu pedacinho de maná não é assim. Eu gosto de relembrar os louvores antigos e me alegra quando eu lembro que há mais de 20 anos o nosso irmão J. Neto já cantava, expressava dizendo, na verdade, queridos, quando eu cheguei aqui, o meu Senhor já estava. Ele sempre chega primeiro. Não somos nós que atraímos a Deus, Ele é quem nos atrai. Se você veio aqui hoje, querido, a grande notícia que eu tenho para você é que você não veio buscar Deus. Você veio para cá porque Ele te buscou onde você estava e te trouxe a presença dEle. Jesus diz, quando o Filho do Homem for levantado sobre os homens, a todos Ele atrairá para si. Nós somos por Ele atraídos, nós somos por Ele chamados. Ele é como um imã que atrai tudo o que Ele quer atrair. E de uma forma ou de outra, por um subterfúgio ou por outro, por um argumento ou por outro, Ele te atraiu aqui nessa noite. E Ele não te atraiu aqui para você encontrar com Ele, porque Ele não precisa te atrair para cá para você encontrar com Ele. Ele pode te encontrar. Salmo 139 diz que você pode pegar as asas da alvorada e no mais alto céu, você pode mergulhar nas profundezas dos mares, ou você pode fazer no abismo, no lugar dos mortos, no lugar de sepultura, a sua cama, e até ali o Espírito Santo está. O Espírito de Deus está presente, a mão dele está ali, você não foge dela, você não se aparta dela. Então por que Ele te trouxe aqui? Porque o propósito dele nunca foi que você se encontrasse somente com Ele. O propósito de Deus não é ser Deus. Ele não precisa da gente para ser Deus. Ele precisa de nós, precisa, entre aspas, sabe? Mas Ele precisa de outros, não para ser Deus. Deus Ele já é, e já era, e desde o princípio Ele foi. Mas Ele precisa de outros para ser pai. Um pai para ser pai precisa de filho. O propósito de Deus não é apenas se mostrar como Deus, mas se revelar como pai. E foi isso que Jesus tentou fazer em todo o seu ministério. Enquanto os judeus eles usavam pena, tinta, papel novo, todas as vezes que escreviam o nome, e era um grande desafio escrever o nome de Deus, até porque até hoje ele é impronunciável. Jesus quebra todo o protocolo e diz assim, ó, quando vocês orarem, vocês vão orar assim, ó, digam assim, ó, Pai, Pai nosso. O propósito de Jesus em seu ministério nunca foi revelar um Deus em seu poder, mas um Pai em seu amor. Deus é um pai de uma família com muitos filhos. Em todo evangelho, ele demonstra uma necessidade que o homem entenda de que essa pessoa que está do seu lado, ele é mais do que um estranho, ele é o seu irmão. Ele é o seu irmão. O que Jesus sempre nos ensina é que o desejo do Pai é que a gente aprenda a chamar de irmão quem o Pai chama de filho. É nisso que Ele quer nos engajar, é nisso que Ele quer nos trazer um propósito. Então o grande propósito da igreja não é você encontrar com Deus. O grande propósito da igreja é você encontrar com o seu próximo. É você encontrar com sua família, é você encontrar com seus irmãos.
Aqui por muitas vezes já foi dito, por exemplo, a predileção, a preferência do pastor Diogo pelo livro de Romanos, e a gente vê como o olho dele brilha todas as vezes que ele fala da carta de Romanos. Aliás, nas quartas-feiras, hoje de manhã, por exemplo, ele pregou no livro de Romanos. Toda quarta-feira ele segue uma série que é a série Romanos. Versículo por versículo ele vai falando, e já tem um tempinho que ele está nessa, e não sai dessa, que é a grande paixão dele. É o livro preferido dele, o livro de Romanos. Diz ele, é uma das maiores obras já escritas pela humanidade. Mas a minha afeição com o livro de Romanos vem de antes. E o grande responsável por isso é um amigo de infância, Rafael. Rafael cresceu comigo, eu conversava com ele agora há pouco até. E Romanos era uma carta que passou desapercebida por mim, por muito tempo. E Rafael sempre foi meu rival em muita coisa. Lá na rua, se eu jogava num time, ele jogava no outro. E a gente sempre disputou tudo. E quando a gente começou a estudar teologia, por conta própria, ele se afeiçoou imediatamente à vertente calvinista. Aquela que é salvo uma vez, salvo para sempre. Daquela que dá perseverança dos santos. Daquela que a graça é irresistível. Daquela que ninguém perde salvação. E eu me afeiçoei ao outro lado. Ao lado arminiano. Ao lado do que diz, ó, Deus veio te dar livre-arbítrio. Libertar seu arbítrio. O lado que responsabiliza o homem pelas suas escolhas. E no fundo, cara, são perspectivas. E a gente rivalizava muito e eu tentava quebrar o pescoço dele, ele tentava quebrar minha coluna nos argumentos. E a gente sempre se respeitou e se amou muito. E eu aprendi a amar Romanos a partir da devoção dele. E seguramente ele aprendeu a amar muitas outras coisas por causa da minha devoção. É incrível como o ferro afia o ferro. É incrível como mesmo nas disputas, com um tiquinho de maturidade, a gente cresce assustadoramente. E Rafael é um grande responsável por boa parte do meu crescimento espiritual e a minha curiosidade em aprender mais sobre a palavra de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 7. Muitos chamam a carta de Romanos de o Evangelho Epistolar. A carta que é o resumo dos Evangelhos. O Evangelho de Paulo. Não, ele não faz aquela ideia literária de evangelho que a gente conhece, que é fazer algo, uma biografia ou uma hagiografia, como alguns dizem, da vida de Jesus. Mas ele sintetiza o que vem a ser a ideia de toda a essência do Evangelho e do grande ensinamento doutrinário que o Evangelho vem nos legar. É isso que a carta de Romanos vem nos trazer. Como síntese, como aprofundamento, como noção, como ideia, como consciência. E eu queria que você lesse comigo alguns trechos do capítulo 7. A partir do verso 7. Acompanhe comigo. Romanos, capítulo 7, do verso 7 em diante, diz assim: que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobice. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça. Porque sem lei, o pecado está morto. Houve um tempo em que sem lei eu vivia. Mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. E verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida, esse se tornou em mandamento para a morte. Porque o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou. E por meio do mandamento me matou. Assim, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então aquilo que é bom se tornou morte para mim? Não, de modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para se mostrar como pecado, por meio de uma coisa boa, causou minha morte, a fim de que, pelo mandamento, o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu porém sou carnal, vendido à escravidão do pecado.
porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que eu detesto. Ora, mas se eu faço o que eu não quero, eu concordo com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas é o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, mas não o efetuar. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim eu encontro essa lei: quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está sobre os meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Agora, pois, já não existe mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Que Deus nos abençoe. Paulo traz um relato emocionado, um relato de um desabafo, um relato de um homem que expressa veementemente, reiteradamente, repetidamente situações que o envergonham. Paulo é um homem envergonhado, escrevendo em Romanos 7, e diz: o que eu quero fazer, e eu sei o que eu quero fazer, eu só não consigo. Em mim está todo o querer, todo o conhecimento. Eu sei qual é a vontade de Deus, eu já compreendi qual é o conteúdo da lei. Eu compreendi o que é o padrão de Deus para uma vida reta, para uma vida sábia, para uma vida duradoura, para uma vida plena, para uma vida feliz, para uma vida santa. Eu já compreendi tudo isso. Eu já entendi o que Ele quer de mim. O que eu não consigo é fazer. A célebre frase, a máxima paulina: o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu já fiz, está contido nesse trecho que a gente leu. E parece que esse é um desafio de todos nós, cristãos e ateus, jovens e velhos, homens e mulheres, ricos e pobres, de todas as tribos, povos e raças. Todos nós temos o grande desafio. Uma certa feita, Jesus encontra à beira do caminho, perto de Jericó, um mendigo cego, que grita desesperadamente para ele, diz assim: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Era o seu nome Bartimeu. Jesus o encontra e diz assim: tragam ele até mim. Ele vai ao encontro de Jesus. Jesus olha para a cara dele e faz uma das perguntas mais cretinas que você vai encontrar no Evangelho. Ele olha para um cego, um mendigo, que está desesperadamente gritando: tenha misericórdia de mim, e diz assim: o que você quer que eu te faça? Será que Jesus imaginou que ele ia dizer: eu quero um cão guia? A resposta parece óbvia para você? A resposta que aquele homem daria a Jesus parece óbvia para você? Para mim parece, mas não era tão óbvio assim. É muito bom Jesus dizer o que você quer que eu te faça, porque aquilo tem um desafio muito grande. Porque nem sempre a gente quer aquilo que a gente precisa. O que ele precisa, eu não tenho dúvida. O que ele precisava ali, ele precisava enxergar, banana. Ele precisava ver. Ele precisava ter luz. Ele precisava deixar de ser cego. Era isso que ele precisava. Mas será que é isso que ele quer? Quantas vezes você já conheceu, ou você já foi a pessoa que quer aquilo que não precisa, e principalmente que precisa do que não quer? Eu levei 35 anos da minha vida para entender que eu precisava emagrecer. Na verdade, eu já sabia que eu precisava, eu só não queria. Porque entre emagrecer e comer 5 pedaços de pizza, vamos lá. Entre comer o cachorro quente da cantina de Pati e comer batata doce, vocês me desculpem, eu tinha uma escolha muito bem definida na minha mente.
O que eu precisava era outra coisa, mas o que eu queria. E tem outras pessoas que querem o que não precisam. A gente tem uma vontade declarada. Eu sempre tive vontade de emagrecer. Eu só não tive vontade de fazer o que era necessário para emagrecer. Quantas pessoas que você conhece que na verdade precisam passar mais tempo com o filho, precisam recuperar o casamento, precisam dar mais atenção, precisam perdoar o pai, precisam dar mais atenção à sua mãe. Ele sabe que precisa disso, mas tudo que ele quer é fazer mais hora extra e ganhar mais dinheiro. E ter mais dinheiro para poupar. É esse desafio que a gente carrega. Paulo está aqui recobrando uma situação que é uma luta interna que eu acredito que todos nós travamos ou já travamos em algum momento da vida. Existem algumas teorias sobre como surgiu o Estado, como surgiram os poderes governamentais. E uma das teorias mais clássicas, mais antigas sobre isso, são as teorias que a gente chama de teorias contratualistas. Quando a gente estuda ciência política, a teoria do Estado, a gente estuda muito sobre contratualismo. O que é o contrato social que as pessoas assinam, como o Estado surgiu, como nasceu a ideia de ter um governador. A ideia que eu mais gosto vem de um filósofo chamado Thomas Hobbes. Thomas Hobbes escreve um livro chamado O Leviatã. E nesse livro, ele explica como nasce o Estado. Ele diz o seguinte: olha, antigamente o homem vivia no estado de natureza. É um estado sem Estado. Cada um fazia o que queria. Não havia rei, não havia governador, não havia presidente, não havia prefeito. E o que começou a acontecer? O homem começou a degladiar-se com o próprio homem. Ou seja, os vizinhos estavam todos se matando. Porque um dia um homem diz: ah não, eu não quero ficar mais só com esse espaço, eu quero aquele espaço também. O outro diz: espera aí, esse espaço é meu. Aí ele dizia: vamos resolver na peixeira. E nessa brincadeira o homem foi se exterminando, até o momento em que o homem inteligentemente começa a perceber: brother, a gente vai se matar, a gente vai se extinguir. Daqui a pouco não tem mais homem para contar a história, não tem mais mulher aqui para parir, porque a gente todo dia morre um aqui por causa de uma briga, de uma manga que caiu num pé, eu acho que é minha e você acha que é sua. E aí o homem se reúne, uma sociedade se reúne e faz um contrato social. Eles abrem mão dos próprios poderes, movidos por um sentimento: pelo medo. Um homem com medo do outro. Então, pelo medo de a gente se matar, a gente faz uma escolha: vamos nomear um governador aqui e abrir mão de parte. Eu vou abrir mão do poder que eu tenho de lhe matar, e você abre mão do poder que você tem de me matar, para a gente ser governado, senão a gente morre. E aí daí vem a expressão que Thomas Hobbes usa, dizendo: o homem é o lobo do homem. O homem essencialmente é mau. O homem é ruim. Se você soltar dois homens sozinhos, eles vão se matar. Bota dois homens numa gaiola aí, eles vão se matar uma hora ou outra. Eles vão disputar, eles não vão cooperar. O homem natural é assim. E a gente descobre isso com cada vez mais robustez quando a gente vira pai. Algum pai, alguma mãe ensinou ao seu filho o seguinte: filho, você tem que defender seu brinquedo. Você não pode deixar o coleguinha tomar. Você tem que dizer: é meu. Quando ele vier tomar, você diz assim: não, esse é meu. Alguém precisou ensinar isso ao filho aqui? Nunca. Você lembra do trabalho que você teve para ensinar o seu filho a dizer assim: pega meu brinquedo também, coleguinha? O que dá trabalho? Ensinar o filho a defender o brinquedo, a compartilhar o brinquedo? Nosso Deus, que tristeza. Você lembra quando você ensinou seu filho a mentir? Alguém lembra aqui? Pode levantar a mão. Não? O filho de vocês não mentem? O meu tem 3 anos e mente igual um cachorro. E é cada uma mentira mais elaborada que a outra, que é um espetáculo. Eles aprenderam com quem? Vem no pacote. Eu não sei qual a assinatura de vocês, se é premium, se é standard, se é... mas vem no pacote. Eles vêm mentindo. Essa gurizada vem mentindo. Ela vem egoísta. Ela vem sabendo bater.
Eu tive que ensinar meu filho a beijar. Ele agora aprendeu a beijar. Vira um beijoqueiro nato. Mas a bater eu nunca ensinei. Nunca ensinei. E sim, eu já fui chamado na escola. Pense na dor, no orgulho que dá saber que tem pai dizendo que vai tirar o filho da escola porque o seu guri deu dentada. Acho que eu já mordi meu filho alguma vez na vida? Não. Antes de ter dente ele já mordia. Eles são criativos para isso. A gente não precisa ensinar. Quem nos ensina isso é a nossa natureza. Ela é decaída. Ela é naturalmente má. Você não precisa ir só para a Bíblia para entender isso. Esse estigma que Paulo está trazendo aqui, essa angústia que Paulo está trazendo, ela é compartilhada por toda a humanidade. Nós nascemos inclinados ao mal. Nós nascemos como miseráveis homens que precisam ser libertos de um corpo de morte, de um corpo inclinado a matar o próximo. O pintor espanhol Goya diz que nós temos uma capacidade de matar muito maior do que a gente imagina. Não duvide da sua capacidade de fazer as piores atrocidades. Não duvide da sua capacidade de fazer aquilo que você jurou que jamais cometeria. Não duvide da sua capacidade de trair. Não duvide da sua capacidade de mentir. Não duvide da sua capacidade de ser desonesto. Sabe aquele ditado de que a ocasião faz o ladrão? Isso é absolutamente verdadeiro diante da natureza pecaminosa que nós temos. Quantas pessoas que você já avalizou pela idoneidade e que, vamos lá, num cenário comum, se misturou com política e você soube de atos de corrupção? Quantas pessoas, quantos exemplos nós já tivemos na esquerda, na direita, em cima, embaixo, puxa e vai. Em todos os setores, em todos os partidos, em todas as camadas. A gente já se viu desesperançado por pessoas em que a gente confiou e atestou pela lisura e idoneidade, e que bastou a ocasião perfeita e a casa de Romanos 7 apareceu. Miserável homem, o bem que eu queria fazer, o bem é o país que eu queria fazer, eu não faço, mas o mal, esse eu já fiz. Quantas vezes você já orou assim? Quantas vezes você já se deparou com o senso de fracasso, de dizer: Deus, eu não queria fazer isso, mas foi mais forte do que eu. Parecia que meu corpo ia sendo levado pela vontade, pela promiscuidade, pelo desejo de roubar, pelo desejo de trair, pelo desejo de ter algo que eu não deveria ter direito. E a gente vai sendo levado. E esse texto normalmente é o nosso escudo. É aqui que a gente se segura. É isso mesmo. Errei de novo, pequei de novo, mas é isso mesmo. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero já fiz. Eu estou igual a Paulo. Nesse texto a gente encontra uma identificação, a gente encontra uma desculpa para os nossos fracassos. Mas eu queria chamar vocês, e eu queria, se possível, projetar algumas confusõezinhas que a gente encontra quando lê esse texto com mais atenção. Se possível, coloca o texto de Romanos 7, 25, para a gente ver as constatações que Paulo vai fazendo. E nesse texto ele faz uma constatação muito poderosa. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne eu sirvo a lei do pecado. Ele está dizendo: eu sou um servo da lei do pecado. Eu até posso pensar na lei de Deus, e com o meu entendimento ela está aqui, eu conheço ela, eu raciocino ela, eu racionalizo ela, mas com as minhas atitudes, com a minha carne, com o meu dia a dia, com o meu cotidiano, eu parece que sou escravo da lei do pecado. É o que ele está afirmando categoricamente aqui. Mas volta para Romanos 6,2. Em Romanos 6,2 ele vem dizer assim: de modo nenhum, nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Hashtag buguei. Espera aí, Paulo. Está no pecado ou não está no pecado, brother? Você é servo do pecado ou você não é? Decida aí. Vai no 7,24.
Olha a expressão que ele diz. Isso aqui é quase um hino que a gente faz toda vez que a gente peca. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Vai também no 7,14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, eu sou vendido sob o pecado. Ele admite, eu sou uma pessoa carnal. A lei de Deus, a vontade de Deus, ela é espiritual, e eu amo essa lei, ela é boa, ela é legal, mas eu sou carnal. Eu não vivo sob essa lei, eu vivo sob outra lei, que é a lei do pecado. Em mim só habita a carnalidade. Mas vamos lá o que ele diz em Romanos 6,6. Sabemos isto, que o nosso homem velho foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Paulo, uma metáfora ambulante. Falei e desfalei. Me arrependi de ter falado. Não parece que está acontecendo isso? Olhe mais. 7,17. Olha o que ele diz aqui. Agora, porém, não sou mais eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Verso 20 agora. Ora, se eu faço o que eu não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Ele está dizendo, eu sou governado pelo pecado. Ele está afirmando isso. Eu não me governo, quem me governa é o pecado. Mas vai lá no 6,14, um capítulo antes. Olha a treta que ele está dizendo. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E ainda no capítulo 7, 7,4, olha o que ele vai falar. Assim também vós, meus irmãos, fostes mortos quanto à lei, mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, àquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Se um capítulo ele diz assim, eu não me governo, quem me governa é o pecado. Um capítulo antes ele já tinha dito, o pecado não nos governa. Para com essa ideia de que você é governado por instintos. Para com essa ideia de que você não escolhe o que faz, de que você está sob uma força que é maior do que você, que vai te levando a você fazer o que você não quer. Para com isso. Quem está certo? O Paulo 6 ou o Paulo 7? Por fim, olha o 7,23. Ele diz assim, mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei do meu entendimento, e me levando cativo à lei do pecado, que está nos meus membros. Parece que ele está preso por uma lei do pecado. Parece que ele está preso pelo instinto e não tem mais poder nenhum sobre o próprio corpo. Eu estava lá e não sei, uma força fez virar o volante e entrei no motel. Meu Deus, não queria. Paulo não se governa, Paulo é criança, domada pelos instintos e por uma lei que ele não conhece, mas ele faz o que ele não quer o tempo todo. Mas o que ele diz em Romanos 8:2? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus já te livrou da lei do pecado e da morte. O que está acontecendo aqui que Paulo está o tempo todo se contradizendo tanto? Que Paulo fala um negócio, depois diz exatamente o contrário. O que está acontecendo? Que Paulo fala aquela oração que a gente repete toda vez que a gente peca, e a gente usa como uma desculpa perfeita para validar todos os nossos erros e a nossa continuidade em fazer tudo que está errado. Para a gente legitimar os instintos mais podres do nosso coração. E a gente dizer, é assim mesmo. Eu sou assim. Não tem jeito. A gente é falho mesmo, né? Miserável homem que sou. Há toda evidência. Paulo está usando um recurso retórico que no grego ele usava muito, que chama o argumento do louco. E o que é o argumento do louco? O argumento do louco é o mesmo recurso que ele usa em Romanos ou em 2 Coríntios capítulo 12, quando ele diz assim, olha, eu conheço um homem, eu não sei se no espírito ou fora do espírito, esse homem foi até o terceiro céu.
E lá ele viu coisas que ao homem não é lícito nem contar. E aí ele fica na dúvida se ele vai se gabar ou se ele não vai se gabar por causa desse homem. Vamos lá. Quem é esse homem? Alguém tem um palpite de quem ele está falando ali? De quem? Dele mesmo. Ele está falando dele. Eu conheço um homem, eu não sei se no corpo, se fora. Ele foi até o terceiro céu. Eu não sei se eu devo me gabar nesse homem. Ele está falando dele. Isso é um recurso retórico grego. O argumento do louco. Quando você quer elogiar, você fala de si mesmo, só que se referindo a outra pessoa. Esse mesmo argumento, esse mesmo recurso, quando você quer falar de outra pessoa, mas de modo negativo, o que você faz? Você fala de si mesmo. Eu sou assim. Na verdade ele está dando um recado aos judeus, que tentam se valer com base na lei, que tentam adquirir santidade simplesmente por obediência, e que acham que vão ser salvos por conta disso. E ele está falando, miserável homem que sou. Na verdade ele está falando de um estado anterior dele, um estado onde ele era igualzinho àquelas pessoas que agora estão ouvindo sua palavra. A pessoa que tem conhecimento, que tem algum nível de proximidade com Deus, que conhece a lei de Deus, que conhece a sua vontade, que conhece o seu querer, que sabe o que Deus quer para a sua vida, mas ainda não consegue cumprir. Alguém apaixonado por Deus, mas ainda totalmente escravo de uma natureza pecaminosa. Paulo está falando de um estágio anterior. Paulo não está dizendo que esse é o ideal, não. Paulo está falando que todos nós nascemos com uma casinha bem edificada, com paredes e muros bem construídos, com um teto bem estabelecido e com toda decoração bem firmada, mas na rua Romanos 7. Todos nós nascemos inclinados para isso. Mas ao mesmo tempo que Paulo fala isso, de uma lei que te puxa para baixo, como a lei da gravidade, com uma lei que te atrai ao pecado, com uma lei que faz você desejar aquilo que não é seu, com uma lei que está dentro de você, atuando dentro do seu coração, fazendo você querer o que você não queria querer. Schopenhauer já disse que o homem é livre para fazer o que quer, mas o homem não é livre para querer o que quer. Eu aposto que você queria. Quantas vezes você já tentou não gostar de uma pessoa e aquele coração bandido e vagabundo vai atrás? Odu. Quantas vezes você tentou gostar de alguém e não deu match? A gente não manda nos sentimentos. A gente não manda no que a gente ama. E o pior é que a nossa vida não é determinada por aquilo que a gente sabe. A nossa vida é determinada por aquilo que a gente ama. Quem aqui não sabe mesmo, não tinha esse conhecimento. Quem aqui não sabe que Coca-Cola faz mal? Quem aqui toma Coca-Cola? Ai, mas eu tomo 0. Desculpa, Ana Luísa, não vale. 0 faz mal também, gente. Faz mal. Se você quer usar, usa para desentupir privada, ela é ótima. Coca-Cola é bom para isso. Mistura com Mentos então, dá muito certo. Por que você toma mesmo sabendo que faz mal? Porque a gente não é guiado por aquilo que a gente sabe. A gente é guiado por aquilo que a gente ama. Você pode saber, você pode ouvir 1000 documentários sobre o quanto de açúcar tem num copo de Coca-Cola, sobre os efeitos destrutivos, aquele videozinho histórico, você bota um pouquinho de Coca-Cola em cima de uma carne, a carne fica podre em 3 segundos. Você pode ver isso tantas vezes quanto for. Mas você ama Coca-Cola. Você ama. E você não consegue se desvencilhar desse amor e desses tantos amores destrutivos que a gente acumula na nossa vida. E isso é o que tem guiado a sua vida. Por mais que você saiba e reconheça que a vontade de Deus é boa, no fundo, você ama a bagaceira e a cachorrada. É isso. E por isso sua vida é uma vida de bagaceira e de cachorrada. A gente não consegue se desvencilhar disso. E a gente acha que isso é o certo, que isso é o comum. E Paulo está dizendo, não, queridos, isso não é o comum.
Isso é um estágio natural que todos nós nascemos, sim. A casa de Romanos 7 é a casa onde todo mundo mora ou já morou um dia. Mas esse não é o estágio final que Deus proporcionou para o homem. Não é o plano final de Deus. Não é isso que Deus sonhou para você. Existe uma lei que te puxa para baixo. É a lei da gravidade. E toda vez que você pula, você vai cair de novo. Toda vez que você tenta ficar voando, você vai cair, porque a lei te puxa para baixo. Mas essa não é a única lei que existe na humanidade. Se existe uma lei chamada gravidade, que te puxa para baixo, e essa é como a lei do pecado, que faz você fazer o que você não queria fazer, que te leva a desejar coisas que você queria não ter desejado, que te leva a fazer coisas ruins, embora você queira fazer aquilo que é bom. Essa lei do pecado e da morte, que te puxa para baixo, ela pode ser anulada por uma outra lei, que é como a lei da aerodinâmica, que embora todo o peso te puxe para baixo, ela te faz voar independente disso. E essa lei se chama a lei do Espírito e da vida. Por isso Paulo vai dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu já fiz. E se eu estou fazendo o mal que eu não quero fazer, já não sou eu quem faço, mas é o pecado que habita em mim, e ele tem determinado todas as coisas da minha vida. Eu sou um homem controlado, escravizado pelo pecado, martirizado pelo pecado. Eu fui assim. É isso que ele está dizendo. Mas ele vai para uma outra casa. Ele está dizendo: a casa de Romanos 7 não é sua parada final. O seu GPS está determinado para um outro lugar. O Waze está apontando para um outro destino. Então a grande solução que ele aponta é: hora de mudar de casa. Porque a casa de Romanos 8 começa dizendo: mas agora já não há condenação para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque eles saíram da lei do pecado e da morte, e agora eles habitam debaixo da lei do Espírito e de vida. O grande segredo que Paulo está dizendo é: irmãos, não se desculpem com base no seu endereço. Não justifique suas atitudes simplesmente dizendo: eu sou assim. Eu moro nessa casa de Romanos 7. Não. Paulo está dizendo: Deus preparou uma outra casa para você. Deus tem uma outra rua para você morar. A rua de Romanos 8, ele está dizendo: já não há condenação. E quando a gente lê isso, a gente pensa imediatamente em inferno. Já não há mais inferno para aqueles que estão em Cristo Jesus. E ele não está falando de inferno. Ele está falando de uma condenação em vida. Ele está falando de uma vida plena, de uma vida onde você de fato tem liberdade. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. De uma vida onde você já não é mais escravo das suas vontades e das suas vontades pecaminosas. De uma vida onde você tem agora o prazer, a experiência, a liberdade de dizer: eu sei qual é a vontade de Deus, eu amo a vontade de Deus e eu faço a vontade de Deus. Uma vida onde o pecado, onde o declínio, onde o tropeço, onde a queda passa a ser um acidente e não a sua regra. Uma vida onde a culpa pelos erros passados já não te prendem, já não te martirizam. Ele está dizendo: calma, já não há mais necessidade de uma vida tão troncha, de uma vida tão mesquinha, de uma vida tão acabada, de uma vida tão sofrida, de uma vida tão chorosa. Já não há mais essa necessidade, já não há mais esse tipo de condenação, já não há mais inferno em vida para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você é pesado demais para voar, o Espírito te dá a aerodinâmica para que você não fique sempre sendo puxado. Como é que faz isso? Não dá para mandar no coração, não dá para mandar nas vontades, não dá para você escolher o que deseja, não dá para você escolher quem amar. É por isso que a grande promessa de Deus não é uma promessa de adestramento. Às vezes a gente tenta fazer religião assim, adestrando, dando 5 passos para você ter mais domínio próprio. Os 7 passos da vitória, a campanha das cabeçadas na cruz, para você adquirir mais santidade. E os livros de autoajuda, os livros de ensinamentos. Deus não quer adestrar seu coração, Deus não quer fazer uma lavagem cerebral. A única possibilidade de você ter novos amores é a promessa que ele faz em Jeremias, ele faz em Ezequiel, para uma nova aliança.
e eu lhes darei um novo coração. O Evangelho é, antes de tudo, um milagre. O Evangelho não é um adestramento. O Evangelho não é um bom conselho. O Evangelho é uma boa notícia de que Jesus morreu na cruz para reconciliar aqueles que estavam perdidos e trazer de volta ao aprisco dele. A grande notícia do Evangelho é de um homem que foi levantado num madeiro, se fazendo maldição a ele mesmo. E levantado entre os homens, ele a todos atrai para si. A grande notícia do Evangelho é que se o Filho vos libertar, verdadeiramente você pode ser livre. A grande notícia do Evangelho é que você já não precisa ser mais escravo de suas vontades. É que você já não precisa ter a sua casa eternamente em Romanos 7. Jesus veio dar a sua vida para que você possa mudar de casa, para que você possa viver uma vida onde já não há mais condenação, para que você possa viver uma vida plena, gostosa, feliz, saborosa. É mentira essa ideia de que o Evangelho propõe sofrimento apenas, de que se fosse assim seria bom demais, de que Deus não quer você tendo prazer. Isso é mentira. É mentira a ideia de que Deus gosta de ver o homem sofrendo por nada, porque quem sofre mais nessa terra vai ter mais bem no céu. Isso não é o Evangelho. Essa ideia de que o Evangelho de Cristo propõe uma prova de desafio, de resistência contínua, e coloca você um prato cheio e diz assim: olhe, mas não prove, prove, mas não deguste, deguste, mas não goste. Esse não é Deus. Essa é a consciência martirizadora da religiosidade vazia. Deus não. Deus te livra das vontades loucas que vão fazer você se desfigurar, e coloca no seu coração o desejo de comer aquilo que te faz bem, de ter o alimento que vai fazer você ter uma vida boa e plena. Eu preferia a minha vida inteira 5 fatias de pizza, mas comendo 5 fatias de pizza, eu estava no risco máximo de esteatose hepática, no risco máximo de cardiopatia, um refluxo que não me deixava em nenhuma hora do dia acima do peso. Fazendo essa comparação, é como se o Evangelho verdadeiro, a plenitude do Evangelho, colocasse você numa outra casa, na casa de Romanos 8, onde já não há mais vontade de se matar, onde aquilo que agora te dá prazer não é aquilo que te engarguela, aquilo que te dá prazer também te dá vida, e vida em abundância, onde faz você se sentir bem todo dia, comendo algo que te agrada. Esse é o Evangelho. E talvez você esteja desesperadamente dizendo: eu preciso disso, porque o que eu desejo, na verdade, está me acabando. Eu tive uma experiência quando eu era pequeno. Com 5 anos de idade, eu tomei uma decisão muito madura. Eu resolvi fazer a barba. Você vê como é minha barba hoje. Imagina com 5 anos. Bem robusta, né? Minha barba era com 5 anos de idade. Então eu enchi minha cara de sabonete, peguei o barbeador de meu pai e comecei. Não tinha pelo, mas tinha pele. Metade do meu rosto foi embora só na primeira. E quando eu vi o estrago no espelho, eu só pensava uma coisa: meu pai vai me matar. Meu pai vai me dar uma surra daquelas categóricas que eu nunca vou esquecer e vou contar para os meus netos. E eu passei 3 dias virando a cara para meu pai, dizendo: oi, pai. Assim, sem que ele veja esse lado desfigurado. E obviamente eu estava enlouquecido, porque uma hora ele ia me pegar desprevenido, uma hora ele ia ver aquele negócio e eu nem ia conseguir esconder, ele ia ver de relance, ele ia me ver dormindo, e ele ia saber que eu escondi algo muito forte dele. 3 dias depois, eu já com torcicolo, não aguentei. Chamei meu pai e falei: pai, aconteceu um acidente.
Talvez eu tenha pego o seu barbeador. E talvez eu tenha achado que era hora de fazer a barba. É bem possível que eu tenha me enganado. Então aconteceu isso aqui, e mostrei a ele. Meu pai, pelo amor de Deus, não me dê uma surra. Por favor, não me bata, meu pai. Ele olhou para mim e disse assim: é esse seu medo? Tá bom, filho. Eu não vou te matar não, vou te bater não, fique tranquilo. Mas sua cara tá horrível. Você tá horroroso. E eu entendi. Então esse é o castigo. É ficar horroroso. A gente acha que Deus odeia o pecado porque isso torna ele menos Deus. Isso torna ele menos santo. E Deus não quer que você peque porque ele é um ser fetichista, cheio de vontade, cheio de caprichos. Não faça isso, não gosto que façam isso. Não, isso feriu a minha santidade. Feriu o meu decoro celestial. Sabe por que Deus odeia o pecado? Porque o pecado te deixa horrível. Porque o pecado tira de você a semelhança que você tem do seu pai. O pecado lhe rouba a identidade. O pecado lhe deixa disforme. O pecado te mata. O pecado te deixa abominável. O pecado lhe fere. E pai nenhum fica feliz ao ver seus filhos totalmente desfigurados. A alegria de um pai é quando alguém diz: nossa, seu filho é a sua cara. E eu digo sobre o meu: ele é a minha cara, mas nele fica bom. Deus também se alegra de ter filhos que parecem com ele, de ter filhos tão santos quanto ele é, de ter filhos justos como ele é, de ter filhos amáveis como ele é, de ter filhos amorosos, graciosos, generosos, bondosos como ele é, de ter filhos perdoadores como ele é. E é muito difícil ser perdoador quando a sua vida é marcada por tanta traição. É difícil ser amoroso quando a sua vida é marcada por tanta ferida, por tanto tapa tomado. É difícil ser generoso quando sua vida foi marcada por pessoas egoístas que te cercaram. E você sabe, o ferido fere. O traído muitas vezes trai também. O magoado, ele também magoa. Porque essa é a única linguagem que ele conhece. A linguagem de Romanos 7. Miserável homem que sou. De tudo que eu experimentei, eu só sei retribuir. Eu só sei replicar. Mas o que eu quero te dizer é que da mesma forma que o ferido fere, que o magoado magoa e que o traído trai, o inverso também é verdadeiro. O amado ama. O perdoado perdoa. O ajudado ajuda. O resgatado resgata. E o que recebeu graça se torna gracioso. Eu lhe convido hoje a mudar de casa, a sair da rua 7 e entender que a rua 8 tem uma morada preparada para você. Feche seus olhos, baixe sua cabeça e ore como um pedido sincero de quem quer se ver liberto. Liberto das suas vontades, da escravidão que foi imputada a você, das mentiras, dos sofismas, das falácias que colocaram no seu coração dizendo: você é assim. De tantas vezes que o mundo lhe impôs desafios e que você acabou amortecendo todos eles e você acabou aceitando que é assim mesmo, eu sou assim. De tanto apanhar, agora eu quero bater. De tanto ser perseguido, agora eu quero perseguir. Existe um conceito psicológico que é um nome parecido, mas é profecia autossugestiva, alguma coisa autorrealizável, como se fosse uma autoprofecia. E você coloca uma coisa na sua mente e aquilo começa a se realizar, porque você coopera para que isso aconteça. Você começa a dizer: aqui no trabalho ninguém gosta de mim. Você vai com essa máxima, com essa premissa: ninguém gosta de mim aqui no trabalho. E o que acontece? Involuntariamente você começa a se comportar
de um jeito que faz ninguém gostar de você. E você diz, eu falei. E talvez a sua vida tenha se guiado assim, por essas autoprofecias. Não tem jeito, eu não consigo. Eu não consigo ser fiel. Eu fui ferido tanto que eu já não consigo me relacionar. Essa é a rua Romanos 7. A rua que te limita, a rua que te escraviza, a rua que te dá uma consciência de escravidão que parece impossível de ser liberto. A rua da escravidão das vontades, a rua da fixação do querer, a rua dos impulsos, a rua dos instintos, a rua que te leva a acessar um site que você achou que nunca mais acessaria, a rua que te leva a ter prazer vendo uma pessoa se desnudar e sabendo que aquela pessoa podia ser tua mãe, podia ser tua irmã, mas mesmo assim o instinto fala mais alto. A rua que te leva a ter prazer naquilo que você sabe que Deus odeia, e naquilo que você sabe que vai te desfigurar e te deixar horroroso, vai acabar com tua cara, vai te roubar a identidade. Deus hoje te oferece não adestramento. A promessa de Deus não é adestrar. A promessa de Deus não é dar um livro de regras. A promessa de Deus é: e eu lhes darei um novo coração. Isso é um milagre. É uma cirurgia invasiva. É uma invasão no teu corpo, na tua alma, na tua mente. Tudo que a gente pode fazer é como aquele cego à beira do caminho, desesperadamente dizer: Filho de Davi, Jesus, tenha misericórdia de mim. Ore isso agora no seu coração.